Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história da primeira temporada da série de ficção científica chamada O Homem do Castelo Alto. Alerta de spoilers a seguir. A série acontece no ano de 1962. A potência dos alemães nazistas e dos japoneses venceu a Segunda Guerra Mundial e agora são os governantes do mundo inteiro. Neste universo, o presidente eleito dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, foi assassinado em meio à guerra e os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki nunca aconteceram. Ao invés disso, os alemães lançaram uma bomba atômica sobre Washington e enfraqueceram os países aliados. No mundo atual, os alemães dominam toda a Europa e a África, e o Império do Japão controla toda a Ásia. No entanto, o ponto de poder está estabelecido aos antigos Estados Unidos, que desde então foram divididos em duas partes: a América do Norte Ocidental, governada pelos japoneses, e a América do Norte Oriental e Centro-Oeste, é controlada pelos alemães. A bandeira americana tem uma suástica ao invés de estrelas, indicando a sua completa rendição aos nazistas. Embora os dois impérios japonês e alemão tenham ganho a guerra de mãos dadas, desde então existe uma relação do tipo Guerra Fria entre eles. Dizem que depois da morte do atual Führer, o Hitler, o próximo no comando assumirá todos os estados japoneses e se declarará o governante do mundo. Em ambos os impérios, os americanos estão sujeitos ao racismo e têm menos direitos do que os alemães e os japoneses em seus respectivos estados. A polícia está autorizada a matar qualquer americano se achar suspeito, sem ter que responder por isso. Existe uma zona neutra entre dois antigos estados americanos que engloba as Montanhas Rochosas. Elas servem como uma zona neutra onde nenhuma regra de nenhum dos dois impérios funciona. É também uma zona escondida para o grupo de resistência que está constantemente protestando pelos seus direitos e sua liberdade. Então somos apresentados a Joey Blake, que vive em Nova York e que é ocupada pelos nazistas. Cansado de ser um escravo dos nazistas, ele está procurando fazer parte de um grupo de resistência e descobriu o endereço do líder nova-iorquino do grupo. Quando ele viaja para o lugar, vemos outdoors cheios de propagandas e anúncios nazistas sobre o Führer. A sede é uma empresa de navegação e o líder é um homem chamado Don. Joey lhe diz que ele é um rebelde, mas Don ri da sua cara. Joey conseguiu o seu endereço, o que significa que ele já está qualificado para ser o seu aliado. Mas de acordo com Don, alguém como ele iria revelar todos os seus segredos à polícia se fosse pego. Joey diz a Don que a sua vontade de lutar não é tão fraca assim, e o líder acaba lhe dando uma chance. Como sua primeira tarefa, ele é convidado a dirigir um caminhão cheio de máquinas de café até a cidade de Cannon, Colorado, que é uma zona neutra. Joey pergunta o que mais o caminhão contém, mas é solicitado a ele que faça o que for pedido, sem fazer muitas perguntas. Mas antes dele sair, o lugar é invadido pelos nazistas. Joey consegue ir embora enquanto Don é capturado e preso. Acontece que o terceiro mais alto oficial nazista, o General Smith, iniciou a invasão. Ele costumava ser um capitão do exército americano antes de dar as mãos aos nazistas e agora é fiel a eles. Quando lhe contaram sobre Joe e o caminhão, o general ordenou seus guardas que parassem o caminhão a qualquer custo. Em seguida, somos levados para São Francisco, uma cidade dominada pelo Japão no oeste. Juliana é uma especialista em uma arte marcial chamada Aikido e uma americana feliz vivendo sob controle japonês. Um dia após o treino, ela é abordada pelo seu amigo chamado Donnie, que tem uma quedinha por ela. Ele a convida para sair num encontro em um café, mas Juliana revela que ela já tem um namorado chamado Frank. Mais tarde nesse dia, ela encontra sua irmã Trudy, que estava em uma missão militar. Trudy está feliz com alguma coisa e afirma que a sua vida está prestes a mudar para melhor. Então vemos Juliana encontrando seu namorado Frank, que é um artista. No entanto, como os japoneses não são grandes fãs da arte moderna, ele aceitou um emprego como mecânico em uma fábrica. Enquanto eles conversam, descobrimos que Frank é judeu e está sempre vivendo com medo dos nazistas. É por isso que Juliana não quer ter seus filhos, porque eles também estarão sujeitos ao medo todos os dias das suas vidas. Após o encontro, Juliana volta para casa, quando de repente Trudy a detém. Ela lhe entrega um filme e afirma que este é o único caminho para a liberdade. Dito isso, ela foge e é morta pela polícia alguns minutos depois. Juliana testemunha isso e corre para seu apartamento antes de reproduzir o conteúdo do filme, que se chama O Gafanhoto Pesado. Ele mostra um mundo onde os nazistas foram derrotados e como a política mundial se desenrolou depois disso. Juliana está em choque enquanto o vídeo lhe dá um gosto de liberdade e lhe dá vontade de lutar. Depois disso, descobrimos que o filme é um produto distribuído por alguém chamado Homem do Castelo Alto. Nem mesmo os oficiais do alto escalão sabem quem ele é ou o que ele quer, mas ele parece ser um aliado do grupo de resistência que tem acesso às coisas que as pessoas normais não têm. O governo proibiu esses filmes
filmes, mas eles continuam sendo distribuídos secretamente. Frank chega em casa e se assusta ao descobrir que Juliana tem um filme. Ele quer entregá-lo à polícia logo, para que eles não fiquem em perigo. Na manhã seguinte, Juliana encontra um bilhete para a cidade de Cannon, com um endereço e uma hora. Sua irmã tinha que levar o filme para aquele lugar, mas agora a responsabilidade é dela. Quando Frank não está por perto, ela foge com o filme para a rodoviária. Ela também esconde o filme dentro de outro para encobrir a história. Na cena seguinte, somos levados para a embaixada alemã no império governado pelo Japão. Um alto comandante nazista chamado Hugo encontra-se com o ministro do comércio japonês Tagomi, que veio informá-lo sobre a chegada do príncipe e da princesa japonesa. Mesmo a embaixada alemã deve ser decorada de acordo com o seu gosto, o que não satisfaz os alemães. Ainda assim, eles concordam em fazer isso para evitar tensões indesejadas. Em algum outro lugar, Dom foi amarrado no teto e torturado. O general Smith e seu braço direito Eric vêm ao seu encontro, mas Dom não se incomoda com a presença deles e continua em silêncio. Enquanto isso, o caminhão de Joey para no caminho por causa de um pneu furado. Quando um homem bondoso o ajuda a substituí-lo, Joey nota cinzas no ar. Acontece que em algum lugar próximo, os alemães estão queimando pessoas com deficiência mental e física, porque não querem desperdiçar os seus recursos com eles. Depois disso, Joey continua a viagem até chegar a um posto de controle da polícia. Com medo de ser descoberto, ele pega o filme debaixo do caminhão e o esconde em outro lugar. A polícia não o encontra e o liberta. Como Juliana, o trabalho de Joey também é fornecer o filme a alguém da cidade de Cannon. Enquanto isso, Juliana conhece um homem chamado Randall, que deveria ter encontrado a sua irmã. Ele também é membro da resistência e acha que Juliana não é adequada para o trabalho. Eles entram em uma discussão sobre quem leva o filme para a cidade de Cannon e decidem que Juliana deve fazer isso porque a pessoa que vai receber o filme pensa que vai encontrar uma mulher. No caminho para a cidade, a bolsa de Juliana é roubada por uma mulher que foge com todo o seu dinheiro e o filme falso. Juliana continua a viagem sem dinheiro, insistindo em fazer o trabalho da sua irmã. No trabalho de Frank, ele e um colega de trabalho chamado Ed estão falando sobre política. Logo, ele e Randall, com quem Juliana estava falando antes, são presos por esconderem o filme da polícia. Juliana chega ao hotel na cidade de Cannon e espera a pessoa com quem ela deveria se encontrar. Enquanto ela está lá, conhece Joey, que lhe paga uma refeição porque a sua carteira foi roubada. Eles conversam por um tempo e fazem amizade um com o outro. Depois vemos Joey fazendo uma ligação para o general, revelando que ele é um espião que trabalha para os nazistas e que foi o responsável pela prisão de Dom. De volta a São Francisco, Frank e Randall são presos e torturados. O oficial Kido ameaça matar a família inteira de Frank se ele não revelar a localização de Juliana até amanhã. Mais tarde, Frank e Randall são deixados em paz, e Randall pede a Frank para não contar a ninguém sobre Juliana, porque o que ela está fazendo é maior do que a família dele. Por fim, a irmã de Frank, Laura, e seus 2 filhos são levados para a delegacia e convidados a esperar em uma sala. Kido diz a Frank que eles estão prestes a envenenar os 3 em meia hora, e lhe dá tempo para pensar sobre o assunto. Então, em Cannon, a amizade de Juliana e Joey se aprofunda, mas Joey começa a suspeitar que ela é uma rebelde. Juliana começa a trabalhar como garçonete num restaurante. Ela conhece um cliente chamado Alan, que está lendo a Bíblia. Quando Juliana mostra interesse no livro, ele lhe dá o nome de uma loja onde ela pode comprá-lo. Então ela vai até a loja enquanto é observada por Joey. Enquanto isso, em Nova York, o general Smith e seu assistente Eric são atacados por um grupo de rebeldes. O general Smith consegue matar todos e prender um homem chamado Doug para interrogá-lo. Em outro lugar, Juliana reencontra Alan e afirma que tem algo importante para lhe dizer. Eles decidem se encontrar em uma ponte à noite. Antes de partir para a reunião, Juliana entrega uma carta a Joey e pede que ele a envie para sua mãe se ela não voltar. Joey liga para o general Smith, pedindo-lhe que descubra sobre um homem chamado Alan, que ele suspeita ser um rebelde. Após o telefonema, ele lê a carta onde Juliana contou a sua mãe sobre o mundo maravilhoso que o filme lhe mostrou. Incapaz de se controlar, Joey também assiste ao filme e, ao ver uma realidade alternativa, seu coração se enche de vontade de se rebelar. Logo, ele é informado de que Alan não é um rebelde, mas um espião nazista como ele. Sabendo que a vida de Juliana está em perigo, Joey saca sua arma e vai até a ponte. De volta a São Francisco, Randall é levado para ser executado. Kido pede a Frank para revelar a localização de Juliana pela última vez, mas ele permanece em silêncio. Como resultado, um gás venenoso é liberado na sala em que a irmã de Frank, Laura, e seus filhos estão. Frank também é levado para ser executado ao lado de Randall. Minutos antes da sua execução, Kido encontra a mulher que roubou Juliana no ônibus. Ao descobrir o filme falso, eles assumem que Juliana e Frank são inocentes. Frank é salvo segundos antes da sua morte, mas a sua família morreu por causa do erro de Kido. Então, na ponte, Alan tenta matar Juliana, mas é interrompido pela chegada de Joey. Juliana empurra Alan de cima da ponte e o mata. Logo em seguida, ela chora enquanto Joey a segura em seus
braços. Eles retornam ao hotel, onde Joey ajuda Juliana a relaxar. Apesar da culpa de matar uma pessoa, ela se mantém calma. Ela pergunta se Joey leu a carta que ela deixou para sua mãe, e ele responde que sim. Juliana não se importa porque confia nele, e pensa que ele fez isso porque estava preocupado com ela. Os dois têm que sair do hotel o mais rápido possível, porque um agente nazista morto significa que mais pessoas virão atrás dele. Então eles se contentam em sair em horários diferentes para evitar suspeitas. De volta a São Francisco, Frank retorna ao seu apartamento e vai dormir. O que ele passou nas últimas 24 horas o enfraqueceu demais. Ed vem ao encontro do seu amigo e está feliz em vê-lo vivo, mas Frank não mostra qualquer interesse nas suas preocupações. Frank também recebe uma carta oficial da polícia japonesa sobre um funeral realizado para Laura e seus filhos mortos. Então ele vai à delegacia e identifica os cadáveres como sendo da sua família. Quando ele termina, a tristeza de Frank já se transformou em fúria. Ele quer se vingar dos japoneses por terem matado a sua família inocente. E ele tem uma oportunidade perfeita de fazer isso quando o príncipe e a princesa japonesa coroados chegam em São Francisco. Ao voltar para casa, Frank recebe um telefonema de Juliana, mas desliga abruptamente. Ele a culpa pelas mortes e não quer mais se associar a ela. Em algum outro lugar, o General Smith recebe uma ligação de Joey e pergunta se ele encontrou mais rebeldes no restaurante, referindo-se a Juliana. Entretanto, Joey mente, afirmando que não suspeita de ninguém, mas quer esperar uma semana para confirmar. O General Smith ordena o contrário, porque os rebeldes já deveriam ter vindo, e sua ausência só significa que eles pegaram o plano do nazista. Joey concorda e vai a um posto de gasolina para se preparar para a viagem de volta para casa. Então somos apresentados a outro soldado nazista, Marshall. Ele é conhecido por matar centenas de rebeldes ao redor da zona neutra, e é um seguidor absoluto da propaganda nazista. Ele suspeita de Joey e pede o seu cartão, o que faz com que os dois entrem em uma discussão. Depois de confirmar a identidade de Joey, o homem mostra a foto de Alan. Ele é o agente que foi enviado para investigar o desaparecimento de Alan. Joey rapidamente se encontra com Juliana no restaurante e conta a ela sobre o seu encontro com outro espião nazista. Eles não têm mais tempo para rodeios e precisam fugir o mais rápido possível. No início, eles procuram o corpo de Alan na represa e se desfazem dele para que Marshall não o encontre. Enquanto isso, Marshall vai até a livraria que Alan costumava visitar. O proprietário, Carl, afirma que não sabe de nada, até que Marshall traz um cartão com a sua verdadeira identidade. Acontece que Carl é um refugiado rebelde de Ohio, e para salvar a sua vida, o homem conta a Marshall sobre uma garota que veio comprar a Bíblia sob a sugestão de Alan. Apesar de obter as informações que ele queria, Marshall não poupa Carl e tira sua vida. Não apenas isso, ele também pendura o seu cadáver na frente de qualquer um e ordena que o deixem apodrecer. Depois disso, ele continua sua busca e termina do lado de fora do restaurante, onde Juliana trabalha. Um estranho afirma que sabe onde Alan está, mas pede dinheiro pela informação. Marshall o faz dizer tudo o que sabe e parte para a ponte, tendo descoberto que foi o último lugar onde Alan foi visto. De volta a São Francisco, o príncipe e a princesa estão dando um passeio por um parque com muitos vereadores. Após o evento, o príncipe conta à princesa sobre suas preocupações com as tecnologias crescentes dos alemães. Eles ultrapassaram o Japão de muitas maneiras e têm que ser detidos antes que outra guerra mundial ecloda após a morte de Hitler. Na cena seguinte, vemos o ministro do Comércio, Tagomi, conversando com um cientista nazista chamado Wegener. Eles estão aqui para fazer um acordo muito importante que pode ter um enorme impacto sobre a história mundial. Wegener encontra a receita de uma bomba atômica que os nazistas possuem, mas que nunca contaram ao Japão. Ele está disposto a compartilhar a receita com o ministro da ciência japonês para que o país possa estar pronto caso eles sejam atacados. Tagomi pede a Wegener que entregue a receita ao ministro da ciência japonês no dia do discurso do príncipe herdeiro, pois é quando todos estarão distraídos. O príncipe e a princesa vão se encontrar com o embaixador nazista para discutir o discurso que o príncipe está prestes a dar a uma multidão em São Francisco. O embaixador sugere que eles cancelem o discurso, pois pode não ser seguro, mas o monarca confia na equipe de Kido para garantir a sua segurança. Ninguém ousaria colocar um dedo sobre ele, afinal ele é o príncipe de todo o império japonês. De volta à cidade de Cannon, Joey e Juliana estão descartando o carro de Alan, quando encontram um mapa dentro dele. Um lugar marcado ali os intriga, e eles decidem ir até lá para ver o que é. Ao mesmo tempo, Marshall chega à ponte e encontra um desenho de Juliana, que ela havia deixado cair quando esteve lá na noite passada. O erro pode custar a sua vida, mas ela está ocupada explorando o lugar do mapa com Joey. Acontece que se trata de um acampamento onde os revolucionários são trancados e torturados. A visão horripilante de uma mulher morta acorrentada deixa os dois em pânico. Ao lado do cadáver está uma lista de revolucionários que foram mortos ou que ainda não foram capturados. O nome de Trude também está lá, mas o que mais choca é o nome do dono do restaurante, Lamuel. Isto significa que a pessoa com quem Juliana tem trabalhado
até agora também é um rebelde. Enquanto isso, Marshall está no restaurante com Lamuel, perguntando se ele já viu Juliana pela vizinhança. O proprietário revela que ela costumava trabalhar para ele, mas mente sobre o seu desaparecimento há alguns dias. Enquanto isso, Frank ainda não está no estado de espírito correto. Ele tenta continuamente obter mais informações sobre o príncipe japonês, ouvindo o rádio sem parar. Então, o vemos fazendo uma arma porque ele trabalha em uma fábrica de peças. Ed pergunta para que ele precisa disso, mas Frank não responde. Mais tarde naquele dia, Ed pega Frank praticando tiro em seu apartamento. Ele pergunta cuidadosamente se Frank está planejando assassinar o príncipe, mas não recebe resposta novamente. Ed diz a Frank para pensar em cada passo que der, porque ele não será perdoado pela polícia se fizer algo irracional. Na próxima cena, Joey e Juliana estão de volta ao restaurante antes que Marshall os detém. Juliana foge e se esconde dentro de uma casa abandonada. Tudo isso enquanto é seguida por ele. Após alguns minutos de longa busca, eles se enfrentam e Marshall está a segundos de explodir a cabeça dela com uma espingarda. Mas logo em seguida, Joey vem e derruba o nazista antes de fugir com Juliana. Eles se escondem dentro de uma casa próxima, enganando Marshall para que ele pense que eles fugiram. Então ele pega o seu carro e eles vão para a casa de Lamuel, que escuta a história deles antes de pedir o filme que ela recebeu de Trudy. Entretanto, Juliana insiste que só entregará o filme ao homem do Castelo Alto, porque não confia em mais ninguém. Lamuel promete levá-los ao homem na manhã seguinte, e Joey nos surpreende contando todas as informações ao General Smith, mas ele não conta a parte em que ajudou Juliana. Amanhã chega e Lamuel leva Joey e Juliana em uma caminhada na floresta. Entretanto, na metade do caminho, eles estão cercados por um grupo de revolucionários que reconhecem Joey como um espião. Ele prova sua inocência mostrando o filme que ele não teria trazido se fosse um espião. Além disso, Juliana também toma o seu lado, já que ele a ajudou contra os nazistas. Lamuel pede desculpas pela desinformação e pede para eles irem ao outro lado da colina, para ficar longe de Marshall, que os procura desesperadamente. Em outro lugar, Wegener está preparando um microfilme com informações sobre como fabricar uma bomba atômica. Ele deve entregar este filme ao ministro da ciência japonês durante o discurso que está prestes a acontecer. Horas antes do discurso, Frank compra um monte de balas sob o nome de um japonês que vive no Tibete. O proprietário da loja o ajuda quando lhe é oferecida uma quantia absurda de dinheiro. Ed encontra a arma carregada e tenta impedir Frank de fazer algo estúpido. Na luta que se segue, Frank é baleado no ombro, mas ele consegue trancar Ed dentro de uma sala e se encaminha para o discurso. Enquanto isso, Juliana está tentando roubar um carro para sua fuga, mas Marshall a pega em flagrante. Ela se afasta com pressa, causando um acidente que a queima viva. Marshall inspeciona o seu corpo queimado antes de confirmar que ela está morta. O que ele não sabe é que foi um plano de Joey e Juliana para tirá-lo do caminho deles. Quando tudo se acalma, Juliana liga para Frank, mas Ed pega o telefone. Ele conta a ela tudo o que Frank tem feito, levando-a a pegar o próximo ônibus para São Francisco. E nesse momento, Joey a vê entrar em choque e se sente traído. Enquanto isso, em São Francisco, o discurso do príncipe finalmente começa. Wegener está na multidão prestes a entregar o filme para o ministro da ciência. Em algum lugar próximo, Frank está se preparando para se vingar. Enquanto ele saca a arma lentamente, outra pessoa atira no príncipe antes dele. E o episódio termina quando ele vê o príncipe ferido e em choque. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.